Olá, seja bem-vindo. Hoje nós temos um papo muito sério com o prefeito de Piuí, o médico Paulo César Vaz, que no próximo dia 1º de janeiro completa o seu primeiro ano de mandato. E a pauta da nossa entrevista é exatamente essa, os primeiros 365 dias da administração Paulo Vaz. O que foi possível fazer, o que não foi e o que é que o piuiense pode esperar para 2022. E eu já aproveito para agradecer ao prefeito por conceder ao nosso canal a primeira entrevista comemorativa do seu ano 1 de mandato. Então fica aí, que já já eu estou de volta com esse bom papo com o prefeito de Piuí. É só o tempinho de apresentar aqui os apoiadores que estão me prestigiando hoje. Roda lá. Restaurantes Carola, a melhor happy hour no aconchego da Praça Tuiuti. Cervejinha no ponto, um bom vinho e o cardápio de pizzas e petiscos com aquele toque especial que só o Scarola te oferece. Bar Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. 300 lojas em todo o Brasil. E a número 1 fica em Piuí, é a Farmarilha, a farmácia do preço baixo. Cicobi Credialto, a cooperativa de crédito piuiense que virou modelo para o Brasil. As melhores soluções para a sua vida financeira. Aqui você não é cliente, você é dono. Semevete Ribeiro, o mais moderno centro veterinário especializado em saúde pet do Oeste Mineiro. Direção do Dr. Otávio Ribeiro, 40 anos de clínica e cirurgia de pequenos animais. Prefeito, para começar eu quero te agradecer por você ter aceito o nosso convite para fazer essa primeira entrevista comemorativa, vamos dizer assim, do seu primeiro ano, que vai acontecer em 1º de janeiro, não é isso? E eu quero te lembrar o seguinte, no dia que nós combinamos essa entrevista, você me falou o seguinte, pode perguntar o que você quiser, tá valendo ainda? Tá valendo. Então tá bom. Eu quero que agradecer você, Luciano Firmino, toda a sua equipe, é um prazer te receber aqui na Prefeitura de Piuí, para nós justamente conversarmos, né, sobre esses 11 primeiros meses de mandato. Isso. E o futuro, né, os 3 próximos anos que nos esperam aí para a nossa Piuí. Então seja muito bem-vindo, né, mais uma vez aqui na nossa prefeitura e tá valendo. Pode perguntar. Muito obrigado. O que as pessoas querem saber realmente, né? Então vamos que vamos. Nós fizemos a primeira entrevista no início de janeiro de 2021. Isso. Primeira entrevista, você tinha tomado posse, alguma coisa assim. Então essa é a entrevista de um ano. E eu quero começar te perguntando o seguinte, a sua experiência no cargo de prefeito de Piuí, ela está correspondendo ao que você esperava do cargo mesmo? Luciano, eu avalio de forma positiva. Por quê? Toda administração, nós não conseguimos fazer nada sozinho. Então, eu julgo que as escolhas dos secretariados, das pessoas que nos cercam na administração, foi muito positiva. Então, é por isso que eu acho que a máquina administrativa está funcionando de uma forma satisfatória. Porque coloquei pessoas certas nos lugares certos. Lógico que nós podemos elencar um ou outro erro pontual, mas que com alguma conversa, com alguma reunião, essas coisas vão se ajustando e para que nós vamos conseguir o nosso objetivo. Mas deixa eu te interromper, eu queria saber da sua experiência pessoal. A experiência do Paulo ser prefeito de Piuí está sendo uma experiência que corresponde ao que você esperava? Sim, é um momento assim, único na vida, acho que de qualquer pessoa que já sentou nessa cadeira, porque os problemas eles são diários, né? E nós estamos aqui para tentar resolver. Lógico, nós enfrentamos e estamos enfrentando agora, vamos dizer assim, um final de um período pandêmico, onde pôde trazer um pouco da experiência como médico, aquela experiência que eu tive na Secretaria de Saúde, a própria experiência também de vida, né, apesar de ser novo, mas que eu tive ao longo desses anos e aplicar aqui dentro da Prefeitura. Um regime realmente de austeridade fiscal,
porque o momento ele é muito complicado devido à inflação que o Brasil e o mundo está passando. Então, equalizar as contas públicas com os nossos gastos que sofrem com o aumento da inflação, mas essa bagagem me proporcionou chegar aqui ao final do primeiro mandato com tudo em dia, vamos dizer dessa forma. Muito bem, então quer dizer que se você fizer uma autocrítica nesse momento, pessoal, do seu desempenho, ela é positivo. É difícil nós fazermos uma avaliação de nós mesmos, né? Como eu sempre te falei em outras entrevistas, a avaliação quem tem que fazer é a população, quem tem que nos julgar. Mas eu, com toda a modéstia, acho que é de forma positiva. Você acha que você está indo bem? Pois é, isso eu quero perguntar até nesse sentido, assim, é o seguinte, a avaliação sua, aí com as pessoas que a gente conversa, não é uma pesquisa, mas é uma impressão que a gente capta, né? É que você está sendo um bom prefeito, porém um prefeito relativamente ausente do ponto de vista público. Você não aparece, é o que as pessoas dizem, você não aparece na solenidade, nos encontros sociais, reuniões, essa coisa toda. Então eu queria te perguntar se isso é uma estratégia, se isso é comodismo mesmo, ou se é a sua característica pessoal. Na verdade, é a terceira frase, é a minha característica pessoal. Isso é uma realidade mesmo. Não é só que as pessoas comentam, não. É o meu jeito de ser. Por exemplo, alguns colegas prefeitos até falam assim, Paulo, mas você não foi em tal lugar, tinha uma reunião X, uma reunião Y. É a minha forma de ser. Eu procuro, Luciano, dedicar aquilo que eu estou fazendo 100% integralmente. Por exemplo, quando eu estava na minha profissão como médico ortopedista, eu era médico ortopedista, eu dedicava aquilo. E como prefeito não é diferente. Às vezes, eu posso estar ausente em alguma solenidade, em algum evento, mas eu estou presente na prefeitura. Eu não estou deixando que a máquina administrativa pare. Então, acho que isso é o mais importante. E nós temos que dosar, isso é um pensamento meu, todo o local onde nós vamos. Qual que é a objetividade, às vezes, de se sair de Piuí para ir em uma reunião em Belo Horizonte? Nesse mundo político, existe muito aquela questão, quero fazer uma média com deputado, fazer uma média com senador, mas qual que é o objetivo que isso possa trazer para a minha cidade, para a minha população? E infelizmente eu julgo que muitas dessas vezes essas viagens não são frutíferas. E é por isso que eu não as faço. Agora, quando é uma coisa de objetivo para a nossa cidade, podem ter certeza que o Dr. Paulo Prefeito vai estar presente e vai tentar colher os frutos para que isso renda alguma coisa para Piuí. Muito bem, então você clareou, isso é uma característica sua, pessoal, é uma característica minha da sua vida. Uma pergunta aqui meio fora do contexto aqui, você tem boas relações com os ex-prefeitos de Piuí? Nós temos aqui pela ordem Zé Grinim, Dr. Garcia, pela ordem cronológica dessas pessoas que assentaram aí nessa cadeira que você está sentado nesse momento. Então, Zé Grinim, Dr. Garcia, Wilson Crade e Dr. João e o Deco. Você tem boas relações com esses 5 prefeitos, essas 5 lideranças da cidade? Não tenho tantas ligações com eles, né? Por exemplo, o Zé Grinim, boa relação de encontrar, de cumprimentar, né? De cordialidade. Cordialidade. O Dr. Garcia já esteve aqui comigo na prefeitura, acho que 2 ou 3 vezes, converso com ele de vez em quando. O Dr. João tem algum tempo que eu não vejo, mas tem muita amizade com a família do Dr. João. O Craig, logicamente, é meu sogro, então tenho mais contato com ele. E o Deco a mesma coisa, cumprimento, respeito, né? Que é bom e cabe em qualquer lugar. Então tenho sim, no meu julgamento, boas relações com todos esses ex-prefeitos de Piuí. Muito bem. Vamos para frente. Prefeito, a Prefeitura de Piuí tem aproximadamente 20 frentes de trabalho nesse momento. Aproximadamente, pela contagem que eu fiz aí por alto. Né? E construções, reformas, melhoramentos, ampliações, já tem algumas obras emergenciais concluídas já, né, nesse início de mandato. Enfim, resume esse quadro para nós. Eu sei que você tem uma relação aí, né, que você rascunhou aí alguma coisa. Resume esse quadro para nós. O que está caminhando na sua gestão, o que não engatou ainda e o que o piuiense pode esperar a curto prazo? Luciano, às vezes, tanto na nossa vida particular quanto em prefeitura, as coisas não acontecem da forma como nós queremos. O mandato é de 4 anos.
né, que um prefeito é lei, no meu caso aqui e de todos os outros prefeitos. Então, o que é o meu objetivo daqui para frente? Dar conclusão ao que eu comecei. Porque, conforme você falou, nós estamos aí com várias frentes de trabalho e às vezes eu fico um pouco ansioso, um pouco incomodado em não ver esses trabalhos conclusos. Vou te citar alguns exemplos aqui de coisas que eu julgo assim, de maior importância, até em volumes financeiros. O PSF Joaquim Terra, que nós estamos fazendo ali na rua João Leite, nós estávamos com a conclusão para acabar em dezembro, o responsável da obra acha que acaba por volta de fevereiro a março. Nós estamos fazendo uma revitalização, drenagem pluvial, ali no bairro Vila Grininha, 3 ruas pontuais, que é a Rua 1, Rua 2 e a Rua 8, também está em fase de conclusão. A nossa Secretaria de Educação no bairro Pérola Negra, que é uma obra que começou em 1º de abril de 2021. Nossa conclusão também seria no final do ano, eu creio que ela vai atrasar em 2 a 3 meses. O PSF que nós estamos montando no bairro Nova Piuí, nós estamos também planejando entregar aí por volta de janeiro a fevereiro. E o que mais que eu posso elencar? A construção da nossa sede do setor de transporte, que é o hangar, como as pessoas conhecem. Essa obra está com o seu cronograma em dia. Por volta de março nós devemos estar inaugurando. Tem uma nova escola para Piuí, que é um lote de 4 mil metros quadrados destinados para essa construção. A escola terá 1.400 metros quadrados de construção, atendendo 180 crianças em tempo integral. Se não for no módulo integral, ela pode atender até 360 pessoas. Estamos com a construção de uma academia de saúde lá no bairro Morada do Sol, que está ali por volta de 50% a 60% conclusa. Estamos com a intenção vai ter a licitação dia 15 de dezembro, feita pelo SAAI, de fazer a revitalização da drenagem pluvial da rua Severo Veloso. Então, assim, são várias coisas acontecendo em Piuí. E, às vezes, o que me deixa um pouco ansioso, eu até liguei agora há pouco para o Tadeu, que é o nosso secretário de obras, para ele fiscalizar essas obras e ver em que pé que elas estão, para que o ano que vem nós possamos concluir aquilo que nós começamos e, logicamente, dosar o nosso caixa administrativo, financeiro, e o que nós podemos fazer dali para frente. O ritmo das obras. O ritmo das obras. Nenhuma obra está parada, todas as obras estão em andamento. Só que os percalços que a administração enfrenta é a mesma coisa dos percalços de uma vida particular. Os imprevistos, né? É chuva, é um funcionário que às vezes da empreiteira mesmo que não vai trabalhar, uma readequação de projeto que no meio do caminho nós queremos fazer para deixar a obra melhor adaptada para aquela realidade do bairro ou de quem vai usar essa obra. Então isso é normal de acontecer, mas o meu objetivo, o ano que vem, é dar conclusão àquilo que nós começamos. Por exemplo, aqui a reforma do fórum, ali falta 20% para ser feita, falta uma adequação de pintura externa, para nós alocarmos alguns imóveis para daquele prédio que nós conseguimos uma cessão de uso do governo estadual, para que a prefeitura possa utilizar aquele espaço durante os próximos 5 anos, renováveis por mais tempo, né? Ok. Dentro disso ainda, na nossa primeira entrevista, eu te perguntei qual seria a primeira obra da sua administração, você falou que seria capeamento da Severo Veloso. Isso. Não é? Seria uma reforma geral. Isso. Severo Veloso exige uma reforma geral. Não aconteceu ainda. O que está segurando isso aí? Na verdade, Luciano, tinha uma licitação em andamento da rua Severo Veloso, só para as pessoas entenderem, para fazer o recapeamento do asfalto da rua Severo Veloso. Tinha a dotação orçamentária, estava tudo pronto. E eu cancelei esse recapeamento asfáltico da Severo Veloso. Por quê? Porque no meu ponto de vista, e também das pessoas que me auxiliam do setor de engenharia, isso não iria valer a pena. Seria um dinheiro gasto de forma inadequada. Porque o grande problema da Severo Veloso, além do alto fluxo de veículos, que é uma via que não está preparada para aquele tanto de veículo que passa naquele local, é uma rua que tem pouquíssima drenagem pluvial. Então o asfalto ele não é compatível com uma via que não tem a drenagem pluvial. Então eu inverti as coisas. Nós vamos fazer da base para fazer a edificação de forma correta. Então, eu consegui, que eu falo toda a administração, né? Lógico, eu estou usando um termo, só que eu estou dando a entrevista, mas é um time. Nós conseguimos, junto com a Câmara de Vereadores, aprovar na lei de criação do SAAI, lá da época do Dr. Garcia, que o SAAI também fique responsável pelas drenagens pluviais. Então, água e esgoto, e a partir desse ano, de junho desse ano, a drenagem pluvial.
Como o SAAI tem uma dotação orçamentária específica do SAAI, nós também aprovamos na Câmara de Vereadores um projeto de lei autorizativo de uma verba que irá custear essa obra da Severo Veloso. Então, em vez só do recapeamento asfáltico, vai ser feita a drenagem pluvial da Severo Veloso como um todo. Vai sair lá do galpão da JDE para as pessoas se localizarem do bairro Bela Vista até no encontro da Avenida do Clube. Então, a obra é orçada em 2,3 milhões de drenagem pluvial. Após concluída a drenagem pluvial, aí sim o recapeamento asfáltico. Vocês podem ter certeza disso. Vai causar transtorno, mas é um transtorno que vai valer a pena. Não tem e é uma como, obra, né? que vai durar aí 20, 30 anos sem causar problema algum para os próximos gestores de Piuí. Muito bem. Então, está dependendo de alguma infraestrutura na rua, Isso. né? Dia 15 de dezembro é a licitação. Entendi. E aí, dando tudo certo na licitação, a empresa que for a vencedora da licitação, eu creio, né, em conjunto com o Eduardo também, que é o diretor de SAAI, que é o responsável pela execução da obra, que é o SAAI, que no máximo em janeiro ou fevereiro essa obra vai estar tendo o início de sua programação. Tem aquela ideia, você já se referiu a isso, de uma alça viária saindo do trevo de Doresópolis, ali na 050, não é isso? Até o Piuí Tênis Clube, mais ou menos ali na 341, MG 341, isso não é? São Roque de Minas. Isso está no seu radar aí, essa obra? Eu tive uma reunião maior, né? até hoje. O que eu estou tentando fazer como prefeito é sensibilizar o governo do estado, porque conforme você falou, vai ser uma ligação de 2 rodovias estaduais, que é a MG 050, né? Vamos para as pessoas situarem Piuí e Formiga, e a MG 341, que é de Piuí a São Roque, Vargem Bonita, por exemplo. Por quê? Conforme você bem lembrou, a Severo Veloso ela vai ser reformulada. Mas essa obra não vai retirar o fluxo de veículos daquele local. Sim. Que é um dos grandes problemas que nós temos. E essa ligação, eu fiz um estudo, tem um projeto que o Tadeu do setor de engenharia, junto com o pessoal do nosso setor, desenvolveu. Ela seria entrando na MG 050, ali próximo da Fazenda Matinha, que é a fazenda hoje do Ruiz, que era a fazenda do Dr. César, para as pessoas se localizarem. Ali no final da rua Floriano Peixoto, e iria cruzar até o nosso setor do aeroporto, saindo lá no trevo da Coap, no trevo do aeroporto de Piuí. Essa seria a menor extensão dessa obra, deu 8 km e 100 metros. Só que é uma obra, Luciano, muito cara. E é uma obra que tem que ter a participação do governo estadual. A alça viária. A alça viária, porque ela envolve desapropriações de terrenos, ela envolve pelo menos 2 pontes que passam em 2 gamelas que tem que fazer essas 2 implementações de pontes. Então, ela é uma asfaltamento obra, especial, né? O piso tem que ser apropriado para carretas e tudo mais. Ela é uma obra que custaria, segundo levantamento por alto, isso não tem projeto dela ainda, mas segundo o secretário de Estado, em torno de 40 milhões de reais. Mas está no seu radar? Está no meu radar. Mas eu tive, conforme eu falei agora há pouco, uma reunião exclusiva com o secretário de Infraestrutura do Estado, que é o secretário Fernando Marcato, tentando sensibilizá-lo sobre isso. Nós temos que dar um pontapé inicial para, quem sabe, aí, as próximas gerações, os próximos prefeitos venham a concluir essa obra que, na minha opinião, é de extrema importância para o município. Sem dúvida, essa obra é fundamental, né, prefeito? Agora, uma outra coisa, prefeito, a prefeitura tem na gaveta, ou você tem na sua agenda, na sua cabeça, alguma iniciativa no sentido de favorecer em Piuí geração de emprego e renda, por exemplo? Bom, muito bem, tá gostando? Mas agora aguenta aí mais um minutinho que já eu tô de volta. É só o tempo de agradecer meus apoiadores comerciais. Um abração para eles. Roda lá. Ótica Objetiva, a ótica da gentileza. O atendimento mais atencioso de Piuí. As grifes mais desejadas da moda óculos. E aquele precinho que ninguém acredita. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca um suporte contábil confiável. Consultoria, assessoria e prestação de serviços. A credibilidade faz a diferença.
ACE Piuí, uma das associações comerciais mais atuantes do sistema Federa Minas, sob a presidência da empresária Cláudia Faria, sempre na defesa do comércio piuiense. AP Agrícola, uma tradição no agronegócio regional. 32 anos melhorando a produtividade agrícola em 42 municípios do Centro-Oeste e Sul de Minas. A prefeitura tem na gaveta, ou você tem na sua agenda, na sua cabeça, alguma iniciativa no sentido de favorecer em Piuí geração de emprego e renda? Por exemplo, eu quero dizer, eu não estou dizendo um programa especial para isso, não, que para uma cidade pequena é difícil você gerar emprego e renda, mas algumas atividades, elas são geradoras de emprego e renda, como, por exemplo, o incentivo ao turismo seria uma possibilidade. Outra coisa, esse investimento que você está fazendo lá na Feira Livre, isso também vai funcionar como um estímulo à agricultura familiar. Quer dizer, essas iniciativas têm a ver com geração de emprego e renda? Sim. Isso te preocupa? Você até me lembrou, Luciano, de mais uma obra que nós estamos fazendo, que começou essa semana agora, né? Que é a reforma da nossa Feira Livre. Piuí, nós que moramos aqui em Piuí, é uma cidade privilegiada justamente por essa polarização. Nós temos aqui a questão agropecuária, uma questão também agroindustrial. Por exemplo, nós temos aqui uma grande empresa, né, que é a empresa JDE, de produção de café e beneficiamento, como outras empresas, o Ruiz Coffee, o Café Utan. Nós temos grandes empresas aqui em Piuí, o Café Barão. Então isso é muito bom para a nossa cidade. Os agrafedos Zanetti, né, italianos. Domina o café na Europa inteira, isso, né? E nós temos a oportunidade de termos aqui em Piuí, gerando emprego e gerando renda para a nossa cidade. Temos também a agricultura familiar, que são os pequenos produtores, o produtor do leite, o produtor de hortaliça. Isso também é muito bom para a nossa economia, mas lógico, né, é uma coisa que você, Luciano, vem batendo muito na tecla até de anos anteriores, a questão do turismo. Que o turismo é a renda limpa, né, que as pessoas falam. Isso, e isso indústria é muito importante. Sem chaminés. Né? Indústria sem chaminés. Isso é importante porque nós estamos inseridos, isso não é novidade do meu mandato, numa região privilegiada, que é a região entre o Lago de Furnas e a Serra da Canastra. Então nós pegamos, né, dois polos importantes da nossa região. E nós sabemos que aqui em Piuí tem várias pessoas que fazem locação de suas casas para os turistas. Nós temos hotéis novos aqui sendo inaugurados dentro de Piuí. E o setor nosso de turismo, o setor de cultura, tem contribuído para isso, procurando essas pessoas que participam diretamente com o setor turístico e dando apoio para essas pessoas. Fizemos agora a Rota dos Queijos de Piuí. Estamos explorando também o nosso setor rural como potencial turísticos. Fizemos um rastreio e um detalhamento com o aplicativo dos pontos turísticos de Piuí na nossa zona rural. E o nosso objetivo ao longo dos próximos 3 anos, como nós tivemos agora representantes no concurso do queijo em Araxá, é mostrar Piuí para o resto de Minas Gerais e também para o Brasil, para que as pessoas possam explorar Piuí, não somente como uma cidade dormitório, mas também explorar Piuí por toda a nossa potencialidade de infraestrutura, para que as pessoas possam consumir aqui também. Por exemplo, eu estava conversando com um dono de restaurante esses dias, tem 3 a 4 dias. No final de semana anterior, nós tivemos 3 excursões de ônibus que iriam consumir naquele restaurante. Isso, lógico, que movimenta a nossa economia, isso é muito bom para a nossa cidade. Naqueles períodos de fechamento dos decretos, nós constantemente recebemos ligações de empresas de turistas de fora, de turismo, desculpa, perguntando como é que estava a nossa capacidade hoteleira, querendo se hospedar aqui em Piuí. Então isso para a região é muito bom e a prefeitura tem sim prestado esse apoio e a nossa intenção é aumentar. E prestar também, Luciano, tirando um pouco essa parte de turismo, aqui um pouco de lado, apoio para quem produz. Eu estive recentemente no grupo Canastra Foods, e ali tem uma questão de uma demanda dos caminhões que transitam, chegar até aquele local da zona rural,
fiz um compromisso com o sócio proprietário, que é o Dudu, de melhorar a infraestrutura daquele local. Por exemplo, o Canastra Foods, ele está aí praticamente em Minas Gerais, agora está expandindo seu mercado para São Paulo, e na minha opinião é uma coisa que não tem limite, se Deus quiser, e é bom para a nossa região. Ele começou há 3 anos atrás com 3 funcionários, hoje ele está com 53. Pois é. Se nós dermos o apoio para esse tipo de empreendedor, pode ser que daqui 2, 3 anos ele tenha 200, Então, 300 Piuí funcionários. tem grandes empreendedores, né? Então, isso é uma função e é uma obrigação da Prefeitura de Piuí dar esse apoio para quem produz e para quem quer investir na nossa cidade. Muito bem. Então, eu acho que você tem toda a razão, é isso mesmo. Se der apoio ao empreendedor piauiense, essa cidade explode. E os serviços de grande porte são em Piuí, né? Porque realmente nós somos polos de toda a região. Por exemplo, no final de semana, que às vezes Scarpa está com muita gente, o Lago de Furnas em si, se acontece algum acidente, a referência é Santa Casa Municipal de Piuí. Sim, o seu departamento de turismo está caminhando bem. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Prefeito, se você fizer uma autocrítica, digamos assim, você considera que a Prefeitura de Piuí administrou bem a questão da pandemia? Digamos assim, a estrutura de saúde pública da Prefeitura de Piuí correspondeu bem? O que tem gerado muito desgaste, tanto na Prefeitura de Piuí, né, culpa do prefeito, em hora nenhuma eu vou me eximir de nenhuma responsabilidade. É uma situação que pegou os prefeitos, tanto da gestão anterior quanto dessa gestão, essa questão de polarização entre abrir e fechar comércio, né, que virou como se fosse uma guerra, tanto a nível nacional, no mundo, de né? presidente, a nível do mundo. E o que eu pontuei esses dias no evento que eu estava, que nenhuma pessoa que senta nessa cadeira, pelo menos na minha opinião, quer prejudicar ninguém. Então nós tentamos levar, né, grupos antagônicos a favor de fechamento, grupos contra fechamento, da melhor forma possível, para causar o mínimo de impacto possível na nossa economia e também no nosso setor de saúde. O setor de saúde, na pessoa da Rosângela Guerra, logicamente uma equipe inteira que cerca a Rosângela, que também presta esse apoio, eu creio que fez um serviço bacana, um serviço legal. Por quê? Não é só a pandemia, é todo um serviço de saúde que tem que ser prestado, porque os problemas não param. Então nós prestamos serviço de saúde ali na área oncológica, transporte, os demais exames que não podem parar, cirurgias, e realmente nada disso parou. Na verdade, isso aumentou a nossa demanda e nós temos dado conta de atender essa demanda, juntamente com o setor em plena pandemia. Então, administrar a aplicação das vacinas, que foi feito tudo rigorosamente em dia, sem administração de vacinas de forma inadequada, a população sendo atendida a tempo e a hora. Então, eu avalio de forma positiva, sim, o nosso setor de saúde. Algumas críticas pontuais ao meu governo, sim, em às vezes algum fechamento que não era para ter ocorrido naquele momento. Por exemplo, nós tivemos uma semana que elaboramos 3 decretos. Hoje, de uma forma mais tranquila, eu não teria feito aquilo naquele momento. Mas não é um erro, são situações de momento que naquele momento foram necessárias. Talvez a falta de know-how, a falta de experiência de administrar a pandemia. Isso Ninguém mesmo. sabia o que era isso. Então, né? isso é uma crítica construtiva e ela serve de autoavaliação que nós, logicamente, temos que fazer, né? Para que, se isso vir a acontecer no futuro, que nós não iremos cometer os mesmos erros do passado. Isso. Mas vamos esperar que não aconteça, né? Que vocês continuem sem experiência de pandemia. Se Deus quiser. Porque eu queria te perguntar também, mas você já respondeu em parte, o piuiense, o povo, a população, colaborou mais ou complicou mais? Como é que a avaliação que você faz dessas posições do cidadão? Luciano, eu vou relatar, até como é uma conversa aqui muito informal, coisas do dia a dia. Eu tinha certeza que o comerciante X era contra o fechamento. E aí nós participávamos de uma reunião com a Santa Casa de Passo, com autoridades a nível regional, falando assim, ó, os seus níveis de contaminação estão altos. Você tem que tomar alguma atitude,
mais tendenciosa ao lockdown para diminuir o nível de contágio, senão nós não damos contas mais de receber os pacientes da Santa Casa de Piuí. Eles diziam isso para você. Eu, como administrador, a Rosângela Guerra como secretária de saúde e membros do nosso comitê de enfrentamento ao Covid. Porque a pressão vai toda em cima de quem decide. Como que fica essa situação? Às vezes a pessoa está com o comércio dela aberta, mas tem algum conhecido que está na Santa Casa precisando de uma transferência. E a Santa Casa de Paz fala assim, Paulo, você está aqui com 16 pacientes internados e nossa capacidade está em 100%, eu não tenho condição de receber esse paciente. Aí eu recebo a pressão de outra parte, que é daquele familiar, para transferir aquele paciente. Então, conforme eu falei agora há pouco, o que nós tentamos fazer e conseguimos fazer é realmente equilibrar isso. A pressão das pessoas favoráveis ao fechamento ou favorável à abertura do comércio com a pressão do sistema de saúde. Porque eu não poderia deixar um comércio aberto a pleno vapor, sem algum tipo de medida sendo feita pela prefeitura, e o paciente meu aqui na Santa Casa de Piuí, outra Santa Casa, esperando por um tratamento e não conseguir esse tratamento. Então, frente a toda essa pandemia, pode perguntar para qualquer prefeito da região, por mais difícil que ela foi, nós temos aqui fazendo um agradecimento muito grande a todas as instituições que receberam os nossos pacientes. A Santa Casa de Misericórdia de Piuí, que se desdobrou para atender, a Santa Casa de Passo, onde o maior fluxo nosso, por ser a referência, foi a Santa Casa de Passo e é a Santa Casa de Passo, mas também as outras Santa Casas, de São Sebastião do Paraíso, de Alfenas, de Divinópolis, de Formiga, porque realmente formou uma rede de atendimento em prol de todos os hospitais do nosso estado. Mesmo sabendo que o que nós estávamos esperando e o que realmente aconteceu era tentar ir levando as coisas do jeito que dava para ser levado, conforme nós fizemos, com alguns erros pontuais, né, conforme eu já falei agora há pouco, e esperando a vacina acontecer. Porque, na minha opinião, como médico, eu dei uma entrevista lá o ano passado, quando nem estava como prefeito, a vacina ela foi e é o mais importante de tudo isso, a administração das vacinas. Pode ver que o nosso índice, às vezes, de infecção, de contaminação, ele acontece, mas a gravidade dessa contaminação ela é menor, que é o que importa. Não importa, por exemplo, como prefeito que tenha 100 pessoas no dia positivo. O que importa é que essas 100 pessoas, mesmo positivas, estejam bem. Que o nosso índice de internação hospitalar esteja menor. Morre-se menos. Que as complicações sejam menores. Então, isso é o mais importante. E desde janeiro, o que nós pautamos foi isso. E no meio de uma pandemia, Luciano, é importante frisar que também surge muito oportunismo. Por exemplo, eu dei entrevistas aqui no gabinete, eu acho que por meados de março, abril, de pessoas que chegavam aqui, onde nós estamos dando a entrevista, querendo vender vacinas. Sendo que nem o governo federal conseguia comprar vacina e jogar... Tinha muito mercenário no mercado, jogava isso para cima do prefeito. Então, são momentos onde nós tivemos que pensar em tudo isso e nós conseguimos vencer, em parte, né, porque a pandemia ainda não acabou, creio eu que de uma forma positiva, de uma forma satisfatória, e hoje Piuí e as outras cidades do Brasil e da região estão aí respirando de uma forma mais aliviada. Porque nós ficamos, grande parte da administração atrelada, ali 50%, 50%, 60%, às vezes até mais do serviço, atrelada a um período pandêmico que realmente foi muito ruim para todos os municípios. Sem nenhuma dúvida, foram 2 anos aí, né, de atraso, né, em tudo, né, nas agendas. O mais importante, Luciano, se você me permite, eu quero colocar, você falou se a população de Piuí ajudou, se a população de Piuí não ajudou. O mais importante de tudo, da administração em si e a população que tem contribuído muito, foi o diálogo. Às vezes tinha empresários que vinham aqui no gabinete, saíam insatisfeitos, ou às vezes satisfeitos também, mas nunca deixaram de ser atendidos. Eu acho que o diálogo, em qualquer momento, e principalmente no momento de tensão, no período conturbado, ele é importante. Conflito. Eu recebi aqui no gabinete, eu não vou citar nomes, mas empresários aqui do setor de restaurantes, que no dia o cara queria quase me matar. E eu falo assim, tenha um pouco de paciência, nós vamos sair desse momento, as vacinas estão chegando, vamos ver o que a gente consegue fazer. Daqui 3, 4 dias nós damos uma flexibilização, você pode passar um feriado um pouco mais tranquilo, vai equalizando ali as suas contas, vai medindo a água com fubá, e deu certo. Então o diálogo, acho que em qualquer momento, não é só na administração, na vida particular, né, na nossa vida pessoal, em qualquer local, numa empresa, ele funciona e funcionou também aqui na forma administrativa da Prefeitura de Piuí.
Muito bem, graças a Deus estamos saindo dessa tragédia aí, não é, prefeito? E agora é o seguinte, eu queria te perguntar a respeito do seu secretariado. Você tem um secretariado composto, na maior parte, por jovens ou pessoas inexperientes na função, digamos assim, né? E como é que você está vendo o desempenho desse secretariado até agora? Eu avalio de forma muito positiva. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de um secretário, o Tadeu, que é engenheiro, não tem até o momento nenhuma experiência com o setor público e, logicamente, as adversidades acontecem no início da administração. Mas ele está dando conta do recado, está correndo atrás. Porque o que eu falo sempre na minha vida, a pessoa tem que correr atrás dos seus objetivos. Então, se ela entra com sangue nos olhos, né, de fazer aquilo acontecer, ela vai dar conta de fazer acontecer. E eu falo para todos os secretários que compõem a minha equipe de governo, o que o Paulo faz na administração? Eu dou apoio para que as coisas aconteçam. Então, eu deixo todos eles muito livres para fazer o que eles acham que é necessário, logicamente com o aval do prefeito, que eu estou aqui para isso. O Tadeu às vezes vai me mostrar um projeto dele que eu não concordo, eu vou barrar esse projeto, isso é a coisa mais natural. Mas aquilo que eu acho que é importante para a cidade, você apoia? Eu apoio dentro das minhas possibilidades também orçamentárias e as possibilidades como prefeito. Quer dizer, ele tem que ter autonomia, né? Uma certa autonomia. Ele tem que ter, porque assim, senão controlada, ele né? não dá conta de chegar em local nenhum. Mas eu avalio, desde aqui eu vou citar nomes, né? A doutora Célia como procuradora, junto com o Elon, o Davi, a Lorena, a Lívia, que ficam ali no jurídico, né? A Poliana, que está lá no nosso setor de saúde, que é a parte administrativa jurídica da prefeitura. Tem funcionado bem, eu vejo, a cultura tem funcionado. A Fernanda de Olino, o Tiago no setor de cultura, a Vanilda no setor de educação. O meio ambiente com o Arthur Delfim, a obras com o Tadeu, o setor de transporte com o Toninho, a Perpétua no setor administrativo, a Égila lá no setor de licitação, o Altair na tesouraria. Então, realmente uma equipe. E o que eu mostro para essa equipe? Que eu sou mais um nessa engrenagem tão complexa que é a prefeitura. Porque nós contamos hoje com 1.360 funcionários subordinados, entre aspas, a toda essa equipe. E quando você se coloca amigo do funcionário e que você quer cobrar do funcionário o que é correto para que as coisas aconteçam para a nossa cidade, eu acho que isso fez e faz toda a diferença. É isso que eu sempre pauto em todas as reuniões que eu faço no nosso secretariado, é isso. Por exemplo, o Ezinho, que está aqui no setor de arrecadação juntamente com a Marisa e todos os outros funcionários. Eu pauto que as coisas funcionem. Às vezes eles mandam uma mensagem para mim aqui: Paulo, o que você quer que faça com isso e isso assado? Eu falo assim: eu quero que resolva. Resumindo, dá conta do recado, é isso que eu quero a solução do problema que nós enfrentamos no dia a dia. Eu acho assim, uma observação de quem está de fora, que o secretariado representa a administração como um todo, né? Isso. O secretariado está funcionando bem até agora, eu acho que você acertou nessa aposta na juventude e na renovação. Acho que foi boa para a dinâmica da administração. E o que eu sempre falo, Luciano, se cabe aqui nessa pergunta que você fez, é que se também tiver alguma coisa de errado ou de alguma coisa que não estiver atendendo, não é o Paulo, mas a administração, que as trocas podem ser feitas. Sim. Isso eu acho que é a coisa mais natural possível. Às vezes até o prefeito não está desempenhando uma boa função, a população tem o direito de 4 anos de tirar o prefeito. Até o prefeito sai, né? Até o prefeito sai, o vice sai, todo mundo é passível disso. Ninguém está fixo ali, né? Com certeza. Prefeito, bom, já que falamos disso, vamos falar um pouquinho de política. 2022, nós vamos eleger aí presidente da República, governadores, deputados estaduais, federais, né, e senadores. Como é que está? Você já se articulou dentro desse quadro aí? Você vai defender uma chapa completa, vai lançar, vai apoiar? Qual vai ser a posição do prefeito de Piuí nessa eleição de 2022? Luciano, eu acho que é até natural que o prefeito seja procurado por algumas lideranças, né? Pela liderança que o prefeito tem com o município que ele está administrando. Nós estamos tendo o privilégio de ter várias lideranças a nível estadual, federal, apoiando a nossa cidade.
E eu acho que isso é muito bom para Piuí. Não é bom para o Paulo, é bom para Piuí. Com a destinação de emendas parlamentares, buscando melhorias para a nossa localidade. Então, naturalmente, isso vai acontecer no desenrolar do processo eleitoral. Eu tenho, por exemplo, deputado estadual, o Júnior Boi, por exemplo, que é um vereador de nossa cidade, um colega que eu tenho, ele tem uma ligação muito próxima, ele e o Carlos Leonel, com o Cássio Soares, que é um deputado já conhecido de nossa região. O Cássio tem ajudado o Piuí. Eu tenho particularmente uma ligação muito estreita com o deputado José Guilherme, que é um deputado estadual do meu partido. Ele é de Belo Horizonte e tem uma atuação muito forte no nosso município desde quando se iniciou o mandato. Ele está destinando agora para nós R$1.100.000 para aquisição de ônibus. Ele já destinou na conta da prefeitura 50% do recurso que está sendo utilizado na reforma da Feira Livre. Ele faz uma interlocução muito boa entre governo do estado e prefeitura de Piuí. Então, deputado muito atuante. O Marcelo Aro, por exemplo, que é filho do Zé Guilherme, ele é um deputado federal. Teve mais de 100 e tantos mil votos na sua eleição. Tem contribuído bastante também com o Piuí. Então, creio que essas lideranças, né, que ajudam a nossa cidade, não o Paulo em si, essas lideranças vão ter os seus votos aqui em Piuí, porque a população vai saber reconhecer quem está ajudando a nossa cidade e vai retribuir isso nas urnas. Ou seja, mas você tem uma chapa em vista, um grupo de lideranças em vista para trabalhar por eles. Tenho sim. Tem, isso é natural, né? Sim, conforme eu falei, ao longo do processo eleitoral as coisas vão se tornando mais visíveis, né? Ou mais nítidas, mas isso vai acontecer de forma natural, como aconteceu em outras eleições. E logicamente, Piuí tem uma característica, se nós buscarmos nos processos eleitorais, de polarizar também muitos votos. E o que eu peço à população de Piuí é realmente ver quem ajudou a cidade. Para o quê? Para não acontecer aqueles pessoas que vêm aqui, captam ali 100, 150 votos, 200 votos, mas não tem responsabilidade nenhuma com o município. Então isso é muito ruim. Tem eleições aqui em Piuí que teve mais de 100 deputados votados em nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como prefeito, acho isso péssimo. Porque desses 100... O deputado não tem responsabilidade com o município. Né? Desses 100 deputados, Luciano, se você parar para pensar, teve 5 que realmente foram atuantes durante os 4 anos de um mandato com a nossa cidade. E 95 pescaram aqui uma votação que às vezes as pessoas julgam que foram pequenas, mas para um só. Mas junta os outros todos. Ali vai ter 3, 4 mil votos que foram, entre aspas, não estou subjugando e nem desmerecendo o voto de cada pessoa, que a pessoa vota em quem ela quiser, mas foram pessoas que não tiveram realmente um compromisso firmado com a nossa cidade. E nós temos aqui também, né, Luciano, a representatividade do Rodrigo Pacheco, que hoje é presidente do Senado, né? O Rodrigo Pacheco tem uma ligação muito forte com a nossa região. E aí as coisas vão acontecendo. O governador Romeu Zema tem uma ligação aqui com o sul de Minas, tem feito fez reunião em Passo, fez reunião em Alfenas. Eu tenho uma agenda com ele, vira Piuí aqui, o ano que vem eu vou trazer o governador aqui em Piuí também. E então, assim, nós estamos estreitando os laços, não para o Dr. Paulo, isso muito bem frisado, mas para Piuí como um todo. Nessa sua caminhada, você vislumbra algum slogan político para você? Vou te dar 2 possibilidades. Dr. Paulo, prefeito em 2024, Dr. Paulo, deputado em 2026. Não, nenhuma das duas. Nenhuma das duas? Com toda a modéstia, eu sei que às vezes, é muito informal essa conversa, as pessoas comentam na rua, né? Ah, Dr. Paulo, o que você está querendo para o futuro? Eu acho que justamente por eu ser mais novo, né? Que eu estou com 35 anos. Você vai vir candidato a deputado, vai para a reeleição. Eu deixo muito bem frisado aqui, para quem me conhece aqui da prefeitura, que não é o meu objetivo. O meu objetivo é justamente aquilo que eu fui eleito em 2020. É terminar em 2024. Foco na administração. Como eu sempre foquei em tudo que eu fiz. Logicamente, Luciano, se as coisas forem acontecendo para isso vai acontecer de forma natural. Porque nada... Então você tem uma veia política, né, Paulo? Lógico, sim, né? Estou ocupando... Você carrega uma veia política. Um cargo político, né? Um cargo público. Então, é normal que as pessoas pensem nisso, mas eu estou 100% focado em entregar o meu mandato no final de 2023. Isso é o que eu posso afirmar para a população. Quando você entregar esse mandato aí,
o que você gostaria que ficasse como uma lembrança, não uma lembrança de obra física, obra material, mas como uma lembrança emocional, simbólica, histórica, psicológica? O que você gostaria que você fosse lembrado depois, assim como o Dr. Paulo foi o prefeito que fez o quê? Luciano, que deixou o que como legado? O que eu mais gostaria história? de ser lembrado, né, é o que eu faço no dia a dia. É ser amigo dos funcionários e amigo da população. Essa que é a minha marca. Porque realmente, aquilo que você falou no começo da entrevista, você não participa de tal coisa, isso é uma característica minha. Eu sou dessa forma. Eu não gosto muito de ficar me expondo, de ficar aparecendo. Isso é meu, eu sou dessa forma, entendeu? É meu jeito de ser. Então, essa é uma marca que eu tento implementá-la desde o início da minha administração e que eu quero que ela perdure pelos próximos 3 anos e 2 meses que ainda faltam para acabar essa administração. E, logicamente, ficar também lembrado por aquilo que a gente está fazendo por Piuí. Você é um contraponto, se me permita dizer, você é um contraponto ao seu sogro, o Craidinho, porque o Craidinho é exatamente o oposto disso. Se tiver um grupinho ali, ele vai lá, ele chega lá. Se tiver uma festa, ele vai na festa. O Zé Grilinho também era assim. É a característica, né, das pessoas. Mesmo, eu não tenho muito essa característica. E também não tinha quando eu era... que eu sou médico, mas quando eu estava desempenhando a função de médico, eu também não tinha muito essa característica. Então isso é uma coisa minha, que às vezes pode ser até um defeito. Eu estou comentando isso, mas não estou falando... Mas tudo na vida pode ser defeito ou qualidade, tudo na vida. É o meu jeito de ser. Então eu pretendo entregar a administração daqui 3 anos e 2 meses dessa forma, se lembrar dessa forma, passar aqui nos departamentos, brincar com todo mundo, saber cobrar na hora certa, mas ser realmente um amigo de quem esteve sempre ao meu lado. Um prefeito que é amigo, companheiro, participa, que visita as obras, que participa, mas não vai na festa. O Luciano tenta me apertar de proteger. Prefeito, é o seguinte, bom, estamos terminando. O espaço é seu para você. Quer deixar uma mensagem, quer finalizar, alguma coisa que a gente não conversou aqui, que você acha que deveria colocar, o espaço é seu para fechar. Luciano, eu quero somente agradecer você por abrir esse espaço, agradecer a toda a sua equipe, né, por você estar transmitindo essa mensagem, essa entrevista a toda a população de Piuí, justamente, conforme nós conversamos antes de gravar essa entrevista, para eles terem uma conotação de como está andando a máquina administrativa da cidade que eles moram, que é a nossa cidade carinho de Piuí. Dizer que eu estou procurando cumprir aquilo que foram as minhas promessas de campanha, eu acho que isso é o mais importante, dando o pontapé inicial em diversas frentes de trabalho nesse primeiro ano de 2021, superando um período tão difícil que é o período da pandemia, e dizer que a população, que nós temos um período de 4 anos para realizar aquilo que está na nossa programação. E que, se Deus nos permitir, se a nossa equipe estiver engajada, com dotações orçamentárias, correndo atrás de recursos, que nós possamos, eu falo isso em toda a entrevista, deixar uma prefeitura melhor que nós tínhamos. E que aí sim, o sucessor possa, daqui a 8 anos, deixar uma prefeitura melhor que ele recebeu. Porque isso é bom para a nossa cidade. E eu quero aqui um agradecimento especial a todos os funcionários da Prefeitura de Piuí. Porque se não for os 1.360 funcionários nas mais diversas áreas, essa prefeitura não anda, a prefeitura não caminha. Então isso é o mais importante. Os méritos administrativos são dos funcionários. E um agradecimento especial, Luciano, à minha família. A Fernanda, minha esposa, a Júlia e o Rafael, que são meus filhos, e toda a minha família, que permite que eu possa desempenhar essa função 100% dedicada à Prefeitura de Piuí. Porque a família é uma redundância, ela é a base de tudo e ela também é a base do Dr. Paulo. Muito bem, Paulo, eu te agradeço também por essa deferência especial ao nosso canal, a Web TV Piuí, né, por ser esta a primeira entrevista que você faz. Naturalmente virão outras por aí agora. A primeira, digamos assim, comemorativa do seu primeiro ano de mandato, e te desejar muito sucesso, muita felicidade no seu trabalho, na sua administração. Muito obrigado.
Então é isso, fim de papo. Se você gostou, continue conectado com a Web TV Piuí, esse canal de mídia focado nas boas coisas da cidade Carim e nas conquistas e nas vitórias do povo piuiense. Essa gente boa, boníssima, maravilhosa que faz e acontece. Um grande abraço e até a próxima!